E agora, continuando a nossa saga do filme Coringa, vamos falar do Coringa 2, também conhecido como Coringa Delírio A2. Eu vou fazer umas análises aqui e depois eu vou dizer no final do vídeo a minha opinião. Será que esse filme é tão ruim quanto o pessoal fala? Vem comigo que a gente vai descobrir. Coringa 2 é uma sequência do aclamado filme de 2019, que foi um sucesso, mas também foi polêmico, dividiu algumas opiniões, mas na minha opinião foi um filmão. Filmão marcante, me marcou e me fez refletir sobre algumas questões da sociedade. Já o Coringa 2, ele foi dirigido novamente por Todd Phillips e dessa vez o filme adota uma abordagem ousada, ao incorporar elementos musicais e introduzir Lady Gaga como Arlequina. Eu lembro na época, quando lançou essa notícia de que a continuação do Coringa seria um musical, todo mundo ficou com o pé atrás. E isso estava confirmado, até porque contrataram a Lady Gaga, que é uma cantora. Mas, cara, você pensa assim, poxa vida, musical? Pra quê? Né? Pra que você vai mexer no time que está ganhando? É uma mudança muito drástica de premissa do filme. E uma mudança também muito ousada. E não tem como você ficar com um baita pé para trás. Eu mesmo já pensei assim, porque eu não gosto de musical. Provavelmente você também não gosta, mas tem um motivo para isso, não se preocupa. A minha preocupação é que eu já estava pensando assim, pronto, uma boa parte do filme eu já sei que eu não vou gostar. E nesse aspecto é verdade. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Voltando um pouco para a história, a narrativa ela se concentra no período em que o Arthur está internado no asilo Arkham, aguardando o julgamento pelos crimes cometidos no filme anterior. Eu acho interessante essa parte, um pouco broxante, porque a gente vê o Coringa em ascensão, né, no final do último filme, causando uma revolução na cidade. E aí, de repente, você vê ele preso ali, depressivo, sendo zoado e humilhado pelos guardas. E aí você olha e pensa, esse não é o Coringa que eu vi no final do último filme. Não, não é. O Coringa ali, ele está completamente domado, aceitando a situação de submissão. Nós tivemos um regresso no desenvolvimento do personagem. Eu já não gostei do começo do filme. Me decepcionou já no começo. Mas é muito cedo para se decepcionar, não é verdade? Ainda tem todo um filme pela frente. Vamos ver o que mais ele pode entregar. Durante a estadia lá no presídio, lá, barra hospício, o Coringa conhece a Arlequina. E também essa cena é interessante quando os dois se conhecem. A Arlequina, ela fala assim pro Coringa: o que um cara tão legal como você está fazendo aqui? Ela pergunta isso. Isso aí é o poder da fama, tá? Porque o Arthur ele já estava famoso por todo mundo. Aí o Arthur simplesmente responde: não, eu matei umas pessoas aí. Ninguém sabe, mas eu também matei a minha mãe. Aí a Arlequina responde: ah, que legal, eu também deveria ter pensado nisso. Meus pais também me tratavam mal. Os dois se dão bem logo de cara porque começam a ter uma conversa de doido que só eles se entendem. E assim começa a relação entre os dois. Uma observação, eu reclamei de algumas origens de personagem no filme anterior, mas esse aqui nós também temos uma alteração na origem da Arlequina. A Arlequina ela já aparece no presídio como uma paciente doida internada lá também, juntamente com Coringa, mas só que nas animações antigas do Batman, a versão que eu conheço da Arlequina é que ela era uma psiquiatra, uma espécie de doutora nesse sentido. E um dos pacientes dela, que ela atendeu uma vez, foi o Coringa. E o Coringa persuadiu a Arlequina, que era a psiquiatra, e deixou ela tão doida quanto ele. Ela que originalmente ia para o hospício tratar dos doidos, acabou ficando doida também, graças ao Coringa. Só que aqui temos uma modificação nessa origem. A Arlequina já é doida. E eu não vou mentir, eu também me incomodei um pouco com isso. Eu gosto que sigam as versões originais, até porque as versões originais eu acho mais interessante. E só para complementar a origem da Arlequina no filme, ela é uma admiradora
do Arthur pelo que ele fez, e aí ela faz umas doideiras para ser internada e encontrar o Arthur no presídio de propósito. Não é tão ruim a origem dela no filme, mas eu ainda prefiro a versão original dela. E aqui temos uma outra observação, porque no momento em que a Arlequina aparece, é o momento que a porcaria do musical começa a acontecer. Porque é a Arlequina que solta, ela canta a primeira canção ali na frente do Arthur do nada. E tome musical depois daí. Sabe, eu fiquei refletindo assim, por que o pessoal pegou uma raiva da Arlequina nesse filme? Eu assisti o filme e eu não vi a Arlequina fazendo nada demais, sabe? A personagem dela, não acho que prejudicou o filme ou coisa do tipo. Mas se você reparar melhor, é a infeliz que ensina o Arthur a cantar. Porque só depois que o Arthur conhece a Arlequina, que ele começa a sair cantando por aí, e os dois às vezes cantam juntos. Então realmente a Arlequina, ela tem culpa por uma parte que eu não esperava, a parte do musical. Não é que ela afeta a história, mas o musical, sim, o musical afeta. Foi desnecessário. No primeiro filme nós tivemos aquele aspecto sombrio, aquela temática mais séria, cada minuto do filme era interessante, mas o musical aqui é como se ele servisse por uma pausa do filme, sabe? Opa, pausando o filme, agora começa a música, daqui a pouco retomaremos com o filme. Sabe, parece que eu tô assistindo... Eu preferia assistir comercial de TV do que aqueles musicais. Sabe quando você assistia a TV aberta antigamente, e aí tinha os comerciais no meio do filme, e você ia no banheiro, ia pegar alguma coisa, esperando o comercial acabar? É mais ou menos essa sensação que eu tive cada vez que aparecia um musical. E, meu amigo, quando eles falaram em fazer o filme um musical, eles não estavam brincando. Eles cantam, eu não estou exagerando, tá? A sensação que eu tive é que eles cantam a cada 5 minutos. A história quase não consegue prosseguir por causa de tanto musical que eles enfiaram. Eu não me lembro de ter assistido um filme com tanto musical quanto esse. E eles cantam por qualquer motivo, em qualquer situação. Estão conversando na cela? Vamos cantar. Tá no meio do julgamento? Vamos cantar. Tem até o momento que a Arlequina está conversando com o Coringa, através daqueles telefones que tem um vidro separando, né? E aí a infeliz começa a cantar e dançar do nada. Ela levanta da cadeira dançando. Minha Nossa Senhora, fica quieta, cala a boca. É sério, eu fiquei traumatizado de tanta música. Isso eu não estava esperando no filme. E eu acho que eu só gostei de uma música que a Arlequina canta na cabine. Mas é um momento nada a ver, é do nada, como todo musical, né? Eles começam a cantar do nada. E embora eles trazem clássicos musicais, cara, não são bons não, eu não curti. Só um ali que eu me lembro só. Existe uma discussão de que quando trouxeram um filme musical, que isso dividiu opinião. Na verdade, eu diria que não dividiu nada não, a maioria não gostou. A razão, se a gente for pesquisar, é até simples. Essa mania de filmes musicais é mais uma cultura dos Estados Unidos. Isso por causa daquelas apresentações grandiosas lá na Broadway, concertos ou outras apresentações que envolvem até mesmo a dança do sapateado. Tudo isso é cultural dos Estados Unidos. Nós mesmo, aqui no Brasil, a nossa cultura é outra. Nós temos o carnaval, o samba, e não a questão de dançar associado ao cinema. Os filmes musicais, querendo ou não, é um estilo, uma cultura para um grupo mais requintado, da alta classe, e as outras pessoas não vão se conectar com essa história. Porque para a gente, isso desconecta a gente um pouco com a história. Sabe? Fica fantasioso pra gente. Gente que eu falo é o Brasil, tá? Nós brasileiros não temos essa cultura. É muito americano esse negócio de sapatear e musical. Para você ter uma ideia de como o musical ele te desconecta do filme, tem a primeira música cantada pelo Coringa. Cara, e que momento para ele decidir cantar, tá? Ele tá vendo na TV o Coringa, ali no presídio, juntamente com outros prisioneiros que estão assistindo a TV, ele tá vendo o julgamento dele, porque querem condenar o Arthur à morte pelos crimes que ele cometeu.
E aí ele recebe ali a notícia que querem matar ele. Aí o que ele faz nesse momento? Ele começa a cantar, ali do nada. E para piorar a situação, todo mundo fica vendo ele cantar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas na verdade isso aí para mim já entra como se fosse uma ilusão da cabeça dele. Ninguém tá curtindo ele dançar, ou ninguém tá dançando junto com ele. Mas cara, vira uma peça teatral do nada, sabe? É muito estranho para mim e é muito estranho para você também. É por isso que a gente não curte musical. E o filme, ele se perde muito nisso porque tem muito musical. A gente mal consegue acompanhar a história. Agora, com relação à história, olha, eu não achei tão ruim, certo? Eu não achei ruim. Mas como assim? Você não achou ruim? Que absurdo, o filme é um lixo. Calma aí, deixa eu concluir meu raciocínio primeiro. A história até segue um caminho previsível. Você tem que admitir isso. Ele sendo julgado pelos crimes dele, enquanto ele tá lá preso no presídio. E eu tava acompanhando a história. O problema mesmo foi o musical. Foi uma tortura para mim me concentrar na história com tanto musical. Mas vamos lá. Voltando para a história. A história começa a ficar interessante quando o Arthur assume a personalidade do Coringa de novo. Aí foi quando eu pensei, opa, agora tá ficando interessante, o Coringa está voltando, mas é aí que vem o balde de água fria. Ele está voltando como Coringa, ele assume aquela posição de confiança de novo que eu estava esperando, começa a fazer críticas da sociedade e a contar os podres de todo mundo ali, faz até uma crítica aos guardas lá da prisão. Só que quando ele volta para a prisão, ele é enrabado pelos guardas. O filme não mostra direito, mas deixa entender que sim, ele foi enrabado. O Coringa ganhando a confiança dele de novo e vai lá os guardas e humilham ele novamente. Não foi legal ver o nosso suposto herói ou símbolo revolucionário ser humilhado dessa forma. E assim, depois que ele passa essa humilhação e volta pro julgamento lá, onde ele está sendo julgado, vem para mim a cena mais decepcionante do filme. Acredito que muita gente se decepcionou nessa hora também, que é quando o Arthur, que está se apresentando na forma e na aparência de Coringa no julgamento, o Arthur simplesmente começa praticamente a chorar, dizendo que só queria viver em paz, que ele não é o Coringa, e aí ele começa a entregar tudo, os crimes que fez e tal. Cara, ele praticamente chora no tribunal. E até a Arlequina, que tá olhando para ele, fica decepcionada. Tipo, esse é o homem por quem eu me apaixonei? A Arlequina, ela tinha orgulho do Coringa porque ele inspirou muitas pessoas. E ela está presenciando ele renegando de ser o Coringa. Ele não quer mais ser o Coringa. E o telespectador vendo essa cena, ele fica como também. E é simbólico que até tentam salvar o Coringa no tribunal. Mas o Coringa não quer ser salvo, deixando claro que ele está renegando tudo o que ele se tornou. Olha, isso foi muito estranho. Muito estranho. Tem até um momento lá que, quando ele está fugindo do tribunal e vai para a rua, ele encontra a Arlequina numa escada, e aí se aproxima dela e fala: Arlequina, sou eu, vamos fugir juntos, eu fugi do tribunal. Aí ela fala: mas você não é o Coringa, você mesmo disse que não é o Coringa. Ela fala na cara do Arthur porque ela está decepcionada, e aí o Arthur tenta dialogar com ela, e ela começa a cantar de novo do nada, essa infeliz. Desculpa, eu até me emociono de raiva aqui, mas então, ela começa a cantar de novo, e até o Coringa fala: olha, para de cantar, vamos conversar. Até o Coringa tá de saco cheio de cantar. Mas não tem jeito, a Arlequina, é só o que ela sabe fazer, é cantar, e ela sai cantando. E o Arthur volta pro presídio. E como se o filme já não tivesse decepcionante de vez, aparece o final, que é quando um outro prisioneiro lá, todo doido, esfaqueia o Coringa. E ele morre. Ponto final. Esse destino realmente eu não estava esperando, não. Coringa ser morto por outro prisioneiro, sem nem sequer conhecer ou confrontar o Batman, que seria o maior inimigo dele.
o final simplesmente não faz sentido. Não faz. E o filme foi completamente estragado por isso, atingindo até um pouco o Coringa 1, que o pessoal pegou uma raiva desse filme depois, e eu não tiro a razão do pessoal. Realmente, o filme é uma desconstrução de tudo o que assistimos. E para não dizer que o final não faz sentido algum, existe uma teoria, que eu espero que seja só uma teoria. Ai, minha nossa. Veja bem, é porque não tem um prisioneiro que esfaqueia o Coringa no final? Existe uma teoria de que esse prisioneiro seria o Coringa lá do Heath Ledger, o aclamado Coringa do Heath Ledger, que talvez seja um dos melhores Coringas de todos os tempos. Porque, na verdade, o Coringa do Heath Ledger, ele seria aquele prisioneiro e ele se inspirou no Coringa para se tornar o Coringa do Heath Ledger que conhecemos. Você entendeu? É esse Coringa do Heath Ledger que vai enfrentar o Batman. Em outras palavras, esse Coringa do filme aí é um Coringa falso. Se essa teoria fosse verdadeira, ela ia estragar, inclusive, o Coringa do Heath Ledger. Mas felizmente eu pesquisei e não existe nenhuma confirmação dessa teoria. Simplesmente o prisioneiro que esfaqueia o Arthur no final do filme é só um cara que se inspirou nele. Ufa, menos mal. Mas o ponto mais importante que eu quero falar desse filme é que nós tivemos toda... Não consegui acreditar no que eu estava vendo, sabe? Nós tivemos toda a desconstrução de um personagem. Eu acredito que isso foi por causa que o Coringa, no filme 1, ele teve o efeito Capitão Nascimento. Um personagem que era para ser um vilão, acabou sendo um símbolo de revolução e aclamado. Então, os produtores, influenciados por poderosos, acabaram cedendo à pressão dos poderosos, porque eles deveriam ter dito algo assim, né, para os produtores do Coringa 2. Dessa vez, faz o Coringa se desconstruir, faz ele virar um vilão que todo mundo odeia, não sei o quê. Parece que o filme ele foi construído com essa intenção. Não é possível que não perceberam a porcaria que estavam fazendo. O filme desconstrói tudo o que assistimos no primeiro filme. Caramba, é um erro gravíssimo. Gravíssimo, imperdoável. Não é à toa que o pessoal pegou um ódio desse filme. Eu acredito que o fracasso do filme foi proposital. Queriam estragar e justamente para que todo mundo tivesse um ódio até do primeiro filme. Já a parte do musical, eu acho que não foi de propósito não. Eu acho que eles tiveram boas intenções. É só uma boa parte do mundo que não gosta mesmo de musical. O filme teve um orçamento de 200 milhões, bem maior que o primeiro, mas arrecadou aproximadamente a mesma coisa, o que levou a um prejuízo. Algumas curiosidades sobre o filme é que esse é o primeiro filme que o Joaquim Fênix reprisa um papel do Coringa. Pena que ele ficou manchado. A Lady Gaga, que interpretou a Arlequina, que eu confesso que eu tive um certo preconceito com a Lady Gaga, em comparação com a Arlequina lá do Esquadrão Suicida, interpretada pela Margot Robbie, a minha decepção da Lady Gaga como Arlequina é que a Margot Robbie é bem mais bonita, vamos combinar. E isso também respeita os quadrinhos, porque a Arlequina, ela é muito bonita. Já a Lady Gaga... eu tô sendo franco, mas vai que a Lady Gaga interpretasse um papel interessante, né? Vai que... E eu não achei ruim não, ela interpretando a Arlequina. Até que ela foi boa, foi interessante. Falando nisso, ela tentou imergir bastante na personagem, pedindo para que todos ali na produção chamassem ela de Arlequina. Aquele negócio para poder continuar vivendo o personagem mesmo depois das gravações. E uma última curiosidade que comprova que o diretor Todd Phillips foi pressionado para fazer um filme menos violento é que ele tentou ajustar a abordagem da sequência em resposta às críticas sobre a violência no primeiro filme, focando mais nas consequências psicológicas dos atos violentos. Entendeu? A mensagem que ele quis passar aqui? Se você está sendo um menino mau, está se comportando mal, você vai sofrer as consequências. É isso que ele está passando nesse filme. Mas eu não acho errado essa abordagem, não. Eu não acho errado essa mensagem. Eu só acho que ele foi infeliz
em fazer uma tamanha desconstrução desse personagem. E uma última informação que foi uma surpresa para mim, o Quentin Tarantino, que é um diretor que eu gosto muito, o cara não tem um filme ruim no currículo, não tem. O Quentin Tarantino gostou desse filme, Coringa 2. Como assim, cara? Como assim um diretor tão aclamado gostou desse filme? Segundo ele disse que o filme ele tem um grau de violência bacana, que ele gosta de violência, mas Tarantino, que violência tem nesse filme? Que violência, cara? É mínima em comparação ao primeiro filme. E ele disse também que esse filme lembra filmes dos anos 70, que ele tanto assistiu. E ele também disse que só não gostou do musical, porque o musical realmente quebra a tensão do filme. Pelo menos nisso aí ele concordou com todo mundo. Mas o Quentin Tarantino ele foi bem criticado por essa opinião e com razão. Como é que ele pode elogiar um filme ruim desse? Não tem base um diretor tão bom como ele achar que esse filme é bom. Realmente, eu esperava um elogio desse filme sobre qualquer um, menos do Tarantino. E o pior é que as violências que tem nesse filme são as violências que eu não queria ver. Eu não queria ver o Coringa sendo enrabado, eu não queria ver o Coringa sendo esfaqueado, tendo esse final triste, uma sequência muito deprimente de um filme muito grandioso. É decepcionante demais. A história poderia não ter sido tão ruim, mas parece que realmente eles estavam querendo destruir todo o legado do Coringa. E é como eu disse, foi proposital, não é possível que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Não é possível. E é isso, essa foi a minha opinião sobre o Coringa 2, Delírio 2, um filme que conta a trajetória de um símbolo revolucionário que acabou não sendo tão revolucionário assim e se tornou uma desgraça para todo mundo. Mas, o que eu posso dizer? Eu odiei o filme com todas as minhas forças, tanto quanto vocês. Eu confesso que, tirando a parte do musical, a história não estava sendo tão ruim para mim, mas teve aqueles pontos finais que realmente não dava de ignorar. É um daqueles filmes raros que eu me arrependo até de ter assistido. Me arrependo e não recomendo ninguém a assistir. Fica só com a memória do primeiro filme que tá bom demais. E é isso, essa é a minha opinião. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se concorda ou não concorda com alguma coisa que eu disse. Sem mais, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá!